Transfusão de sangue e as testemunhas de Jeová. Vocês já conhecem alguma situação onde as pessoas adeptas da religião ou seita, como queiram chamar, testemunhas de Jeová, não aceitaram ou desejaram que não fosse realizada uma transfusão de sangue? Alguém já ouviu falar nisso aqui ou não? É a primeira vez. Vamos falar um pouco hoje então. Primeiramente, lembrando, acredito que todos saibam, mas em algumas situações, como um acidente grave, onde há uma hemorragia, perda de sangue, uma anemia muito profunda, situações cirúrgicas também que precisam de reposição de sangue ou seus elementos, isso é o que nós chamamos de transfusão. Então é um procedimento totalmente seguro, já bem estudado, e passa por todo um critério técnico para o sangue chegar nessa bolsa que vocês estão vendo na imagem, até o paciente. Então, esses casos de transfusão de sangue, existe uma seita ou religião, tá? Existe um dilema aí se é seita ou religião. Eu vou usar aqui ambos para evitar qualquer problema. Mas nesse caso dos testemunhos de Jeová, eles resistem ao procedimento de transfusão de sangue, e nós vamos entender hoje o porquê. E se, como profissionais, não adeptos da religião, nós devemos ou não atender ao pedido de não ser realizado esse procedimento quando necessário. Então, as testemunhas de Jeová, elas defendem a opinião que qualquer desses 4 componentes aqui, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma, esses elementos que são parte do sangue, eles devem ser rejeitados, não podem ser fornecidos ao paciente, porque isso viola, na crença deles, a lei de Deus. Então a gente vê aqui a seriedade desse assunto. Nós vemos aqui que possivelmente um dia iremos estar diante de uma situação de transfusão de sangue a um paciente que é adepto das testemunhas de Jeová. E aí? E aí, o que eu pergunto a vocês? Como você vai agir? Como você vai proceder numa situação dessas? As Testemunhas de Jeová são uma organização religiosa internacional criada nos Estados Unidos no fim do século XIX. E essa organização compartilha preceitos de outras correntes do cristianismo, mas tem suas crenças numa interpretação própria da Bíblia. Muitas interpretações que as Testemunhas de Jeová têm são exclusivas deles, não são compartilhadas com outras linhas do cristianismo. E baseado na Bíblia, eu trouxe aqui alguns textos para a gente entender por que as Testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue. O primeiro texto aqui em Levítico 7, de 26 a 27. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Levítico 17, de 10 a 11. Vamos apenas aqui fazer a leitura para a gente entender o que a Bíblia fala sobre sangue e por que as Testemunhas de Jeová têm essa posição de não permitir, não aceitar que seja inserido sangue no seu corpo ou algum dos componentes do sangue. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face, e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Versículos 13 a 14, ainda Levítico 17. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue, e o cobrirá com pó, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado.
Aqui no livro de Atos, capítulo 15, de 28 a 29, fala assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Gênesis 9, de 3 a 5. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão. De cada um requererei a vida do homem. Então a gente tem aí esses textos bíblicos que a gente leu, e a partir de então, tornou-se algo improvável um testemunha de Jeová receber sangue de outra pessoa, porque o sangue da pessoa é o sangue que dá a vida dela, e é o sangue dela, e receber o sangue de outra pessoa seria, na lei dos testemunhos de Jeová, uma ofensa a Deus. E para apoiar os testemunhos de Jeová na sua recusa de receber sangue, para sanar mal entendidos da parte de médicos e hospitais, que é onde há o grande conflito, quando o médico que não segue essa religião ou seita, ele se depara com um paciente que segue e o paciente está ali consciente, rejeitando a transfusão, há um choque terrível e a gente vai vendo pouco a pouco aqui nessa aula o que acontece. Então, esse grupo, Corpo de Governantes das Testemunhas de Jeová, ele estabeleceu comissões de ligação hospitalar. E essas comissões atuam em situações onde um testemunho de Jeová que necessite de uma transfusão, ele vai ser amparado para que possa ser respeitado o que ele acredita. O médico entra num dilema, como a gente está falando aqui. Respeitar os direitos do paciente em recusar o tratamento e seu próprio dever em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para restabelecer a saúde do seu cliente. O grande dilema é, eu me formei, o médico pensa, né, o enfermeiro, eu me formei para salvar uma vida. Para salvar essa vida, eu preciso fazer uma transfusão de sangue. O paciente é testemunha de Jeová e não aceita a transfusão de sangue. O que eu vou seguir? O que eu aprendi na universidade em relação a salvar uma vida? Ou o que eu aprendi também na universidade, respeitar a autonomia do paciente? Aí a gente vai aqui para o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem aqui alguns incisos. O 2, o segundo, fala assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, não existe nenhuma lei que obrigue a pessoa a receber a transfusão de sangue. Então aqui tem uma brecha, né, que os testemunhos de Jeová podem usar e usam a favor da crença deles. O inciso 6º fala assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então aquilo que eu creio, ele é inviolável. Você não pode desrespeitar ou sobrepor a sua crença contra a minha. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. É vedado ao médico, o artigo 46, efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e consentimento prévios do paciente. Sem o esclarecimento e consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, né, no caso de uma criança ou um incapaz, salvo iminente perigo de vida. Então aqui tem um salvo iminente perigo de vida. Então se a pessoa está em situação de risco de vida, eu poderia agir sem o consentimento prévio, ok? Ok, poderia sim. Artigo 56.
Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de perigo de vida. Mais uma vez aqui esse adendo. Então, é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir, né, que é a autonomia do paciente, se ele aceita ou não determinadas práticas de diagnósticas e terapêuticas, a não ser em caso que ele esteja para morrer. E no caso de o testemunho de Jeová recusar a transfusão de sangue, o médico ele pode observar duas condutas aqui que ele pode seguir. Se não houver iminente perigo de vida, ele simplesmente aceita, respeita a vontade do paciente e de seus responsáveis. Se houver iminente perigo de vida, o médico pode praticar a transfusão de sangue, independentemente de consentimento do paciente e de seus responsáveis. Mas aí eu coloco essa interrogação aqui, porque vem algumas questões aqui que a gente precisa analisar. Primeiramente eu pergunto assim, o que é a vida para você, a vida do outro para você? O que é de fato a vida? É simplesmente a vida biológica? Se for simplesmente a vida biológica, a gente vai fazer a transfusão, mesmo que a pessoa não queira. Mas aqui, ó, de quem é a decisão sobre procedimentos diagnósticos e terapêuticos? É apenas do médico? Não, a gente já viu que a decisão também passa pelo paciente e seus familiares. O médico precisa obter o consentimento do paciente quando ele acredita que a transfusão de sangue é necessária? Em alguma situação, como essa do testemunho de Jeová, não basta o médico achar que tem que fazer e fazer. Precisa sim ser participado pelo paciente a decisão de transfusão de sangue. O paciente tem direito de recusar um tratamento médico mesmo em tais circunstâncias? Claro. A questão aqui é se ele está consciente ou não, né? Se é um acidente de trânsito, por exemplo, a pessoa chega no hospital no trauma desacordado e precisa de sangue, ele vai receber. A não ser que tenha algum parente perto no acidente, acompanhe e chegando no trauma o parente do paciente não aceite que ele receba a transfusão. Aí vai ser um conflito, uma briga. O que é bom e o que é mal para cada pessoa individualmente? Aí aqui entra a questão subjetiva, né? Eu posso estar fazendo um mal para esse paciente, salvando a vida dele. Você entende isso? A gente vai entender. Se não está entendendo, você vai entender já já. O que deve ser priorizado nas ações de saúde? A norma jurídica ou a doutrina religiosa? O que seria mais importante? É ético prescrever transfusão de sangue a uma criança, testemunha de Jeová, à revelia da posição de seus pais? O que é que vocês acham? Há que se respeitar a vontade de quem quer que seja legalmente competente, inclusive de morrer, sem ser violado em sua crença? Estado tem a obrigação jurídica de custear o pagamento via SUS de tratamentos alternativos às transfusões de sangue? Poderíamos investir em tratamentos que não necessariamente recebessem sangue humano? Proteger a vida de um indivíduo, mesmo que isto represente ferir profundamente a sua dignidade. É certo? Você sabe, eu penso nessa situação, nunca passei assim pessoalmente na prática por isso, mas pensando se eu passaria, eu posso pensar assim. Essa pessoa crê fielmente, ela crê profundamente que se ela receber um sangue, ela está fadada ao inferno. E eu salvo a vida dessa pessoa fazendo transfusão de sangue. E essa pessoa passa o resto da vida deprimida, amargurada, triste, porque é imunda perante a sua lei, perante a sua crença. Ela quebrou uma lei de Deus e está fadada aí ao inferno. O que é que vocês acham disso? O que seria melhor, de fato? Será que eu vou ficar em paz, vendo que a pessoa não está em paz? Então, nas decisões judiciais, podemos perceber que há a tendência a priorizar o direito à vida em detrimento da liberdade religiosa. Isso vem mudando já, mas ao longo da história tem priorizado a vida. Também não está contemplado o direito a tratamento alternativo para aqueles que rejeitam o tradicional. Então entra essa colisão de direitos fundamentais, que ela ocorre quando um direito fundamental interfere diretamente no âmbito de outro direito, ou seja,
quando dois ou mais direitos consagrados na Constituição encontram-se em contradição no caso concreto. Então aqui é o direito à vida e o direito à crença. O único caso que levou em consideração a liberdade de crença religiosa em detrimento à vida foi o que entendeu que, para as testemunhas de Jeová, viver sem honrar a Deus é uma vida vazia e indigna. E o argumento foi esse aqui, ó. A liberdade de crença expressada pela paciente, ora agravante, reveste sua vida de sentido, sentido este não compreendido na sua verdadeira dimensão, por quem não vive e não comunga de tais valores. A dignidade que emana da sua escolha religiosa tem tamanha importância para ela que, entre correr o risco de perder a vida, mas permanecer íntegra em relação aos seus valores ideais religiosos, e receber uma transfusão de sangue, tendo violado seus valores e sua dignidade de pessoa humana, esta escolheu manter-se íntegra em sua crença. Então, dá para perceber a importância da crença da pessoa na hora de decidir, de definir sobre um procedimento terapêutico, até mesmo a ponto de não salvar a vida biológica, vamos dizer assim, natural, mas de repente salvar a vida religiosa, a crença dela. Então, diante do que nós lemos, esta sentença define com perfeição o cerne da questão de recusa de transfusão para as testemunhas de Jeová, que foi muito bem definido pelo desembargador Cláudio Baldino Maciel. Para eles, não se trata apenas de defesa de direitos humanos, trata-se de dignidade e honra. E a crença de que a aceitação de transfusão implica na perda do direito a uma dádiva maior, que é a concessão da vida eterna. Então fica aí essa reflexão. Não aconteceu até hoje de um médico ser preso porque fez transfusão de sangue no Testemunho de Jeová, mas eles vêm cada vez mais se organizando de uma forma que seja respeitada a posição deles, que morrer com dignidade para eles é melhor do que viver indignamente. Então isso está sendo mais difundido, cada dia mais respeitado. Agora tem situações que pode acontecer sem ninguém imaginar, como esse exemplo que eu citei. Uma pessoa vem numa moto, um testemunho de Jeová vem numa moto, bate num ônibus, fica inconsciente, o SAMU chega, leva o paciente para o hospital e sem ninguém saber que ela é testemunha de Jeová, sem ter nenhum parente perto, vai e realiza a transfusão. Se essa pessoa ou algum parente fica sabendo, aí a gente tem uma situação bem complexa na mão. Tá certo? Então, dúvidas, vocês podem me mandar algum e-mail. Um abraço.